A juventude de hoje sofre, mas de um jeito diferente das gerações dos anos 70 e 80, que foram marcadas por muita dureza na vida prática e no relacionamento com os pais. Enquanto os jovens de hoje lutam contra a ansiedade, a pressão nas redes sociais e o vazio interior, muitos pais e avós lutaram contra a pobreza, com muito trabalho desde cedo e uma educação mais rígida, porém formadora de caráter. Hoje eu gostaria de falar sobre a dureza do passado e o encontro com a fragilidade do presente. O texto em Efésios 6, de 1 a 4 diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Em Provérbios 22:6, temos: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for grande não se desviará dele. Esses textos não foram escritos para uma geração específica, mas para todas. A palavra de Deus atravessa os anos 70, 80 e 90, os anos 2000 e chega inteira à juventude online de hoje, pintando um cenário das gerações anteriores. Muitos pais e avós que cresceram em décadas marcadas por crise econômica, inflação alta e pouco dinheiro em casa, esse era o cenário das gerações anteriores. Era comum que os cônjuges e filhos entrassem cedo no mercado de trabalho para complementar a renda da família, porque o salário do pai não dava conta de tudo. As famílias tinham geralmente mais filhos do que tem hoje, e isso aumentava a responsabilidade e a necessidade de cada um ajudar. A mãe começava a sair mais cedo de casa para trabalhar e mesmo assim precisava cuidar da casa e dos filhos, o que gerava cansaço, pressão e pouco tempo de descanso. A forma de criação de antes, das décadas de 60 e 70, por exemplo, e parte dos anos 80, a família era mais hierárquica. O pai era visto como aquele que manda, que garante a ordem e muitas vezes usa de uma disciplina dura e até punitiva. O respeito vinha muito pelo medo e pela distância, e não pelo diálogo. Os assuntos importantes eram resolvidos entre os pais, sem a participação dos filhos. Havia menos conversa aberta, menos demonstração de afeto, mas em meio a essa rigidez foi se formando uma geração que aprendeu a aguentar a pressão, a trabalhar duro e a valorizar as pequenas conquistas. As marcas que esses pais carregam, esses pais e mães, aprenderam na marra a sobreviver. Viveram com pouco, enfrentaram desemprego, medo de não ter comida na mesa, incerteza sobre o futuro. Foram chamados a amadurecer cedo demais, carregando responsabilidades que adultos ainda não tinham, ainda já na adolescência. Por isso, muitos deles chegaram à fase adulta com o coração calejado, com dificuldade de dizer "eu te amo", mas com uma vontade enorme de dar aos filhos uma vida melhor do que a que eles tiveram. E às vezes, na tentativa de proteger os filhos de toda a dureza que viveram, acabaram criando uma geração mais frágil emocionalmente. A juventude atual sofre um outro tipo de dor. Os adolescentes e jovens de hoje não enfrentam a mesma fome ou a mesma dureza material, a mesma escassez, mas enfrentam um bombardeio constante de comparação, de ansiedade e cobrança de performance. Vivem conectados o tempo todo e, no entanto, se sentem sozinhos, medindo o próprio valor por curtidas, comentários e padrões inalcançáveis de beleza e de sucesso. A OMS e vários estudos mostram o aumento de depressão, ansiedade e até pensamentos suicidas entre os jovens, mostrando que a dor deles é real, ainda que seja diferente da dor de seus pais. Eles não apanham tanto no corpo, mas apanham todos os dias na mente e no coração. E quando essas dores se chocam dentro de casa, de um lado nós temos uma geração que diz: eu lutei, trabalhei cedo, nunca tive nada fácil. E do outro lado, uma geração que grita muitas vezes em silêncio: eu estou perdido, pressionado, confuso e ninguém me entende. Os
Os pais, marcados por uma educação rígida e por dificuldades financeiras, às vezes não sabem traduzir em amor um abraço ou escutar e falar uma palavra mansa. Os filhos, marcados por carência afetiva e excesso de estímulos, têm dificuldade de lidar com frustração, com os nãos da vida e com os seus limites. E é aqui que o Evangelho precisa entrar, quebrando esse muro de incompreensão. Pais precisam olhar para trás, curar suas próprias feridas e permitir que Deus amoleça o coração endurecido pelo sofrimento. Filhos precisam olhar para a história de seus pais com honra, reconhecendo o preço pago para que hoje tenham oportunidades que eles nunca tiveram. Pais, muitos de vocês foram criados no grito, na cinta, na dureza, sem muito colo, mas Deus em Cristo se revela como o Pai que corrige sim, mas que também consola, acolhe e abraça, como em Efésios 6:4, que diz que os pais não devem provocar os filhos à ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Peça a Deus a cura das suas lembranças do passado para não repetir sem perceber os mesmos padrões que te feriram. Transforme a experiência dura que teve em sabedoria para orientar, não em peso para jogar sobre os seus filhos. E vocês, filhos, os seus pais não são perfeitos e muitos carregam marcas de uma infância e juventude muito mais difícil do que a sua. Talvez saibam trabalhar muito, mas não saibam dizer eu te amo. Saibam pagar boletos, mas não saibam falar de sentimentos. Honre a história deles, pergunte como foi a juventude dos seus pais, o que eles passaram. Isso muda o olhar. Em vez de só cobrar compreensão, dê um passo de humildade, peça ajuda, fale das suas lutas, abre o coração. O inimigo quer separar gerações, colocar pais contra os filhos e filhos contra os pais. Mas Deus prometeu em Malaquias converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Quando a dureza do passado se encontra com a fragilidade do presente aos pés da cruz, nasce uma nova história, pais curados, filhos fortalecidos, famílias restauradas. Que o Senhor levante nessa casa pais que, mesmo vindo de um tempo de muita dor, escolham ser canais de cura. E que levante jovens que, mesmo vivendo em um tempo de muita confusão, escolham ser firmes, gratos e cheios do Espírito Santo. Amém?